Olá, pessoa queridíssima que curte o desenvolvimento pessoal. Live agora falando sobre ansiedade tem cura. Coisa que muita gente não acredita por passar muitos e muitos anos sofrendo de ansiedade, fazendo vários tratamentos que não dão certo. Coisa que aconteceu inclusive com uma mentorada minha, que trazia um quadro de preocupação excessiva, sofrimento antecipatório, sensação contínua de que algo de ruim vai acontecer. Eu vou pegar o fone para melhorar o áudio. Só um minuto. Isso, o fone é direcional, diminui o eco aqui da sala. E essa paciente, ela veio para eu atender como uma paciente e depois nós fizemos uma sessão de liberação emocional e depois ela acabou entrando no processo de mentoria, que é um acompanhamento que eu faço de 5 meses. E ela sofria muito por antecedência em relação às coisas que tinham por acontecer. Ela tinha uma sensação de medo, principalmente relacionado às demandas do trabalho. Ela se preocupava demais, tinha sintomas físicos, palpitação, falta de ar, sudorese fria nas mãos, às vezes até tremores. Tinha reunião no trabalho dela que ela tinha até diarreia. E isso acontecia sistematicamente. E quando nós fomos realizar o tratamento, é óbvio que eu prescrevi uma medicação adequada para ela. Eu vou pegar o controle ali para aumentar esse ar condicionado aqui, peraí. Que esquentou aqui no Goiás. E aí a gente iniciou um tratamento medicamentoso, ao qual ela ficou bem, se adaptou bem com a medicação, não teve efeitos colaterais, porém alguns sintomas ainda persistiam. E a gente foi fazer a liberação de traumas gestacionais, o que revelou um trauma relacionado ao próprio pai, que era um homem muito rude, muito exigente, muito perfeccionista, que cobrava dela um desempenho muito grande desde a infância. E ela, na infância, era hiperativa, não parava, quieta, mexia em tudo, fazia muita coisa, e ela apanhava com muita frequência desse pai. Então, pelo fato de ter apanhado do próprio pai, ela tinha uma sensação de medo adotada a sensação de medo da infância, quando ela estava de frente com a figura de autoridade no trabalho. Porque o chefe, o supervisor, o gerente, apesar de ser uma pessoa muito coerente e acessível, ele era exigente em relação às metas, mas também não era agressivo nem nada. Mas ela tinha uma sensação de medo tão grande, que os sintomas físicos muitas vezes impediam dela ter um desempenho razoável nas reuniões. Porque, na verdade, ela não tinha medo do gerente na hora da reunião. Ela tinha o medo do pai, só que é um sentimento adotado. Ela não sabia que ela tinha essa sensação de medo adotado do trauma da infância. Foi então que a gente conseguiu liberar esse trauma em relação ao pai dela e a melhora foi substancial, foi gritante, a redução do sofrimento antecipatório, da preocupação excessiva que ela tinha em relação aos contextos do trabalho. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo. Quem está chegando aí, vai dizendo de onde você está falando. Eu gosto sempre de saber
Nós temos um público assíduo aqui de Goiânia, de Fortaleza, de Minas Gerais, São Paulo, onde a gente morou também. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E a grande pergunta que eu faço, porque, como vocês sabem, eu não gosto de trazer um conteúdo para você engavetar, para você só saber e não ter serventia nenhuma na sua vida. Muitíssimo pelo contrário. Eu faço cada live planejada para que você tenha uma experiência marcante na sua vida com a resolução de algum problema. E hoje o problema que nós estamos resolvendo é o problema da ansiedade, da preocupação excessiva. Então, já te conduzindo em um processo terapêutico, em um processo de autodescobrimento, eu te pergunto, como é a ansiedade para você, como é essa coisa de sofrer demais por antecedência, preocupar, você tem isso, você não tem isso de vez em quando, tem sensações de preocupação excessiva e medo relacionado a foco específico, seja no trabalho, ou nas finanças, ou na saúde e segurança dos filhos. Como que é para você a questão da ansiedade? Você tem, não tem? Conta para mim, fala comigo, eu estou aqui para você, para te ajudar. E hoje, nessa live aqui ainda, eu vou chamar um de vocês para a gente conversar aqui e eu te ajudar a descobrir, revelar qual é o trauma que está causando ansiedade, preocupação excessiva na sua vida, beleza? Então, muito boa tarde, valeu, obrigado por todos que estão aqui comentando, participando, a presença de vocês, a participação de vocês é fundamental, eu estou aqui para vocês e muito obrigado por todos que estão comentando aqui. Dalciliones, de Barra do Garças, Mato Grossense, minha conterrânea, seja bem-vinda, amiga. Muito bom, tem um curitibano aqui, personal Jader Botelho, seja bem-vindo, prazer e uma honra tê-lo por aqui. Uberlândia, temos também a Neide, que maravilha, temos Alice Sena, terapeuta de Salvador, temos uma baiana conosco aqui, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, temos uma catarinense, que maravilha, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, bora lá. Léo Delanesa está falando, no meu trabalho gosto de tudo perfeito. Então, essa minha mentorada que eu descrevi, ela era extremamente perfeccionista, porque ela trazia esse padrão do próprio pai, que era muito exigente em relação a tudo ser perfeito. E você imagina o sofrimento que traz. Léo Delanesa, você sofre com isso? Ou você consegue ser perfeita? Talvez, eu acho difícil, porque a perfeição realmente não existe. O perfeito já estagnou, o perfeito não tem o que melhorar, então não é alcançável. E quando você vive tentando fazer algo que não é possível, a vida fica muito pesada. Então o perfeccionismo é uma das características dos ansiosos que leva a grande sofrimento. A Sônia de Sergipe, Márcia Gaioso, terapeuta fantástica e minha amiga daqui de Goiânia, sejam bem-vindas, bem-vinda. Então, como é para você ansiedade? Traz aí a sua experiência ou a sua dúvida, a sua pergunta. Deuseni, de Água Boa, Mato Grossense também. A Sônia está falando, eu sou assim. A Paula, o Senhor me ajudou muito uma vez. Fiz um tratamento e achei que tinha me curado. Infelizmente, desde 2018, venho tendo muitos problemas relacionados à ansiedade, numa insegurança gigantesca. Bora conversar sobre isso, Paula, porque é o seguinte, o tratamento para ansiedade consiste em duas bases muito importantes, que é uma base química do cérebro. Existe claramente uma alteração nos seus neurotransmissores que causa ansiedade, a preocupação excessiva. E, obviamente, essa causa tem que receber uma intervenção, a qual a gente usa medicação. As medicações que se usam hoje são muito seguras, não causam dependência, não diminuem memória. Efeito colateral de medicação, qualquer medicação pode dar.
Porém, é obrigação do médico, é minha obrigação como médico, não deixar o meu paciente viver qualquer tipo de efeito colateral, e é minha obrigação prescrever uma medicação que faz bem para o meu paciente no tratamento dessa causa química da ansiedade. Existe uma outra causa da ansiedade, que é uma causa psicológica, emocional, relacionada a vivências da sua infância ou padrões trazidos do seu sistema familiar. Então, como eu expliquei dessa minha mentorada aqui, pelo fato de ter sofrido agressões do seu pai por conta de serviços de casa. Criança, ela limpava a casa, ela lavava a vasilha e o pai olhava, não estava muito bem feito e ela apanhava por conta disso. Então, quer dizer, esse trauma levava ela a ter na frente do seu gerente um sentimento de medo que ela trazia lá da infância. Essa segunda causa da ansiedade é uma causa psicológica, que se trata com a liberação do trauma que causa a ansiedade, tá? Então, Paula, é comum você iniciar um tratamento, melhorar bastante e depois voltar a ter o problema. Por quê? Porque liberar um trauma, eu não vou nem falar da parte medicamentosa, que às vezes tem que ser mantida por mais tempo, mas de um modo geral, 1 ano de tratamento medicamentoso é o suficiente. Eu vou falar da parte terapêutica, tá? Da parte de liberar traumas. Quando um cliente vem para mim, um paciente vem, um mentorado vem para eu liberar um trauma, a gente descobre qual é o maior trauma e liberamos esse trauma. Porém, vamos supor, essa minha mentorada, que ela tinha pavor do chefe, tinha sintomas físicos, palpitação, falta de ar, sudorese fria, tremor, às vezes dava até diarreia no meio da reunião, ela tinha que sair no meio da reunião com o gerente do trabalho dela. Eu, conduzindo ela no processo, eu conduzi ela na liberação daquela dor que ela guardava, daquela mágoa que ela guardava em relação ao próprio pai, porque o pai batia nela se ela não fizesse o serviço direito, que causava ansiedade, tá? Beleza. Então, se depois dessa liberação, essa minha mentorada tivesse voltado a sentir mágoas, ressentimentos em relação ao seu próprio pai, o sintoma voltaria. Então, é exatamente por isso que eu criei uma técnica de autoaplicação da liberação dos traumas. Porque é importante que você revisite o trauma. Um trauma gestacional, por exemplo, às vezes aconteceu uma coisa, você estava dentro da barriga da sua mãe e você passou muito medo lá dentro da barriga da sua mãe. Então, é necessário que você revisite esse trauma e se liberte dos sentimentos que te entrelaçam àquele episódio, que são descobrir raiva, pena, vergonha ou medo. Lembrou, ou mesmo sem lembrar, sentiu raiva, pena, vergonha ou medo diante de qualquer evento do passado, você estará entrelaçado com esse evento do passado, e ele tende a se repetir no sentimento daquele evento ou no episódio. E, diga-se de passagem, essa minha mentorada, além do medo que ela tinha no trabalho, ela sofreu por algum tempo agressões do ex-marido. Ou seja, além dela trazer o sentimento adotado de quando ela apanhava, quando era criança, ela trouxe a repetição do destino. Assim como ela apanhou do pai quando criança, ela apanhou do marido quando adulta. E o que levou ela a até se separar desse homem. Então, é necessário que esse processo de desenvolvimento da consciência, de tomar a realidade como ela é, para se livrar da ansiedade, ele é contínuo. Então, a gente tem um problema de ansiedade, a gente libera um trauma que está causando. Esse trauma que a gente libera é o maior trauma. Porém, depois que você libera esse trauma e ele já não tem uma repercussão negativa na sua vida, o segundo maior trauma, por exemplo, uma briga na escola
um bullying que você sofreu, ele passa a ser o maior e ele tem que ser liberado também. Por isso eu criei o processo da autoaplicação da liberação emocional de traumas, que é o método autoliberação para a vida, que vocês podem conhecer em uma aula gratuita que está no link da minha bio lá. Mas esse não é o tema de hoje. Vamos falar hoje mais da ansiedade. Coloca aí nos comentários, vem comigo, como é a ansiedade na sua vida, o que você precisa, qual é a sua dúvida sobre a ansiedade. Elienay Ribeiro, tá comentando aqui, estava procurando agora a live de cura da criança interior com a Ângela Cirino e não achei, que pena. Está no YouTube, amiga, pode procurar lá que em algum lugar vai estar. Léo Delanesa está falando, não sofro porque não deixo ninguém fazer nada para mim. Sim, então é o seguinte, se você não sofre, não tem problema, entende? Se você não sofre, se você não causa sofrimento numa outra pessoa, sem problema. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm toque, por exemplo, a pessoa tem toque, tudo tem que estar organizadinho. E se deixar um copo em cima da pia, dá maior briga. Então, ela não se sente incomodada por ter que deixar tudo organizadinho, ok. Mas as brigas que ela gera porque o filho deixa um copo em cima da pia causam um transtorno familiar. Isso é um exemplo de uma alteração do comportamento que não faz a pessoa sofrer, mas as pessoas à volta dela sofrem pra caramba. A Paula, me sinto impotente, tenho medo de amanhã, da minha cabeça, nunca vou conseguir nada, não consigo me concentrar, só sensação de fracasso. Paula, você quer entrar ao vivo comigo aqui? Que eu posso te ajudar, eu posso te conduzir num processo para a gente ver o que está pegando, o que está te causando essa sensação de medo aí. Quer entrar? Fala que sim, que eu te coloco para dentro. Como cuidar de uma crise de ansiedade quando estiver sozinha? Sônia, é o seguinte, uma crise de ansiedade, ela vem como um sentimento adotado do passado. Você está aqui na sua casa, você está no seu trabalho, você está em algum lugar onde você está segura. Não tem ninguém te ameaçando de morte, não tem um animal feroz para te atacar, não tem um risco iminente à sua integridade, zero. Mas a sensação que você tem é como se algo de ruim fosse acontecer de repente. E aí vem sintomas físicos, palpitação, falta de ar, descarga de adrenalina, que acontece, que era para acontecer somente na situação de risco real. Mas como existe um risco interpretativo, o seu corpo entende como se você estivesse num risco real, tá? Então, uma técnica bem interessante para você fazer na hora da crise da ansiedade, na hora que a sensação de medo estiver muito grande, na hora que os sintomas físicos começarem a aparecer, é você prestar atenção em algo do ambiente, manter um foco, entende? Olha a maçaneta da porta e fica olhando aquela maçaneta, as características, e começa a olhar as características da porta. Você vai se atentar a coisas físicas, concretas, que vai te tirar desse pensamento abstrato de medo. Ou você pode contar de trás para frente, de 1000 para trás, por exemplo, 1999, 998, 997, ou de 100 para trás, 99, 98, 97. Ou seja, você leva a sua mente, é uma estratégia para você levar a sua mente a pensar em coisas concretas ou presentes, para que esse sentimento adotado de medo do passado vá, e ele vai. Então, são duas formazinhas de você lidar com a crise da ansiedade na hora que você está tendo ela. Você pode começar a perceber as cores das coisas do ambiente, mas sempre trazendo o seu foco para o aqui e para o agora, porque a crise de ansiedade é conceitualmente uma sensação de medo que vem fora do contexto. Ivanilda Ramos está trazendo aí, doutor, quero fazer tudo ao mesmo tempo e sofro síndrome de pânico. Ivanilda, a síndrome do pânico
é o seguinte: a ansiedade, a preocupação excessiva, para a maioria das pessoas que sofrem disso, é generalizada. Várias coisas trazem preocupação, várias coisas trazem sensação de medo. Porém, esse medo, quando chega num certo nível, você passa a ter uma sensação física de descarga de adrenalina, que era para acontecer somente se existisse um risco real à sua integridade física. Vamos supor que você está andando na rua e um assaltante aponta a arma para você. É um assalto, vou te dar um tiro. Poxa. Então é um momento onde você está correndo um risco real, tem uma arma apontada na sua direção. Ou por um outro lado, você está andando em algum lugar e um cachorro bravo vem correndo atrás de você. Então esse é o momento que você está em risco real. O seu corpo, percebendo isso, vai realizar uma preparação para você poder fugir ou lutar com mais vigor. Então aumenta a frequência cardíaca, respiratória, dá palpitação, falta de ar, tremor, sudorese fria, priorizando a circulação nos músculos e colocando o músculo para funcionar. Tanto é que treme, se você não correr vigorosamente. O problema é que, nesse momento, você pensa o quê? Se você já é ansiosa, já sempre pensa no pior. Quando vem esses sintomas físicos, você pensa o quê? Olha, o coração está batendo forte. Você pensa assim, como meu coração tá bom, fortão. Não, você pensa no pior. Estou morrendo. Esse sintoma de palpitação, de falta de ar, é a morte. Então, conceitualmente, crise de pânico é quando você tem uma sensação de morte com sintomas físicos. Então, vamos lá. Vanusa da Silva Coelho. Boa tarde, doutor. E quando eu tenho sonho com certa frequência de estar tendo relações sexuais com o próprio pai? Nossa, isso tem uma origem psicanalítica aí que foge muito do nosso assunto de agora. Mas vamos lá. Você que está aqui na live comigo, que tem ansiedade, se preocupa demais com as coisas, sofre por antecedência, tem sensações de medo e quer a minha ajuda aqui, agora, na live, coloca aí, eu quero. Coloca, eu quero, porque eu vou te convidar para você compartilhar a tela aqui comigo e eu vou te conduzir um processo onde você vai descobrir qual é o trauma que está causando essa ansiedade na sua vida. Ó a Paula aí. Vamos lá, Paula. Olá, Paula. Olá, Paula. Olá, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, o que está pegando, Paula? O que está pegando, Paula? Conta para mim. Eu não sei explicar. Quando eu fiz o tratamento com o senhor, usei por muitos anos remédios que o senhor me passou. Eu comecei o tratamento, não sei se o senhor se lembra, que são muitos pacientes. Até lá na casa de Eurípides, quando o senhor atendia lá. Sim, 2017. 2017. Foi 2007. Não, quando eu comecei, eu acho que foi em 2014, 2015. Sim. Aí depois o senhor parou de atender lá, eu continuei indo lá no consultório, lá perto da Alameda ali. Certo. E o que está Aí te incomodando? eu achei que eu estava bem, que eu parei os remédios, fui parando aos poucos, como você falou para eu ir parando aos poucos, né? Aí Vou tirar o fone para ver se sai o eco. Tá. Desde que começou a pandemia, que eu tinha meu comércio, aí foi Paula, só um segundinho, Deixa... não.
Ah, não, tá dando eco. Você tem um fone aí? Você tem um fone aí? Você tá de fone? Tô de Ué, tô fone. achando estranho. Quer que eu tire o fone? Tá dando eco. Tá dando eco. Deixa eu pôr de volta o Vou de fone. volta o fone. Tá ouvindo direitinho ou tá com eco ainda? Ah, passou. Passou. Não, a minha voz Não, tá a minha vindo voz com eco. tá vindo com eco. Mas vamos lá, pessoal. Mas vamos Mas lá. Tá na live aí. até, Dá um feedback, até dá no um vídeo, feedback. até por no favor. vídeo normal da live, sua voz estava tendo mudança na voz. Tinha hora que ficava uma voz bem aguda, depois diminuía. Sim. Sim. Pessoal que tá na live, Pessoal como é que que tá na tá o live, áudio como aí? é que Tá tá o ok? áudio Vocês aí? estão conseguindo Vocês escutar estão a gente conseguindo bem? escutar a gente bem? Ou não? Ou não? Tá, pode seguir Pode falando, seguir falando. Paula. Então, O que aí é veio que te O que incomoda é que te hoje em dia? incomoda hoje em A dia? o que me preocupação? a minha maior preocupação hoje, eu me preocupo muito com o amanhã. Eu não vivo hoje, eu me preocupo com o amanhã. Preocupação excessiva com o amanhã. Aquele medo, igual eu te falei, veio a pandemia, o meu comércio tive que baixar as portas, perdi tudo e logo eu engravidei, uma coisa que eu nem poderia pela medicina era engravidar, Deus me deu esse milagre, eu engravidei, estou com um bebê de 2 anos e meio. Tive uma grande perca aos 6 meses de gestação, que foi a minha avó, a quem me criou, que foi minha mãe e meu pai. E fora os traumas que eu tive, eu falei que tinha em consultório, que eu tinha da infância, e isso veio tudo à tona hoje, está vindo tudo de novo. Juntou tudo. Sim. Aí, como eu estou com um bebê pequeno em casa, Tá. meu comércio eu Ô, tive que Paula. vender, eu não estou conseguindo trabalhar, e isso Paula. também O que acontece? O que acontece? A rede social é A rede social maravilhosa, é maravilhosa. as lives são As fantásticas, lives mas às são vezes tem fantásticas, esses mas às problemas vezes tem esses técnicos. problemas técnicos. Então o pessoal está Então o pessoal tá reclamando do eco. Eu vou pedir para você Eu vou pedir para sair da você live, sair entrar da de novo live, e me dar entrar um de oi que eu novo, me boto dá um você oi de que eu novo. boto você de Que eu novo. acho que Tá bom. pode Eu ser acho que que acabe esse pode eco. ser que acabe esse eco. Faz Tá. isso então. Faz isso então. Certo. Realmente tinha alguma coisa na partilha da tela aí que estava causando esse eco aí. Então, enquanto a Paula volta, é o seguinte. Existe um evento do seu passado, ou mais de um evento do seu passado, que te traz o sentimento de medo, de preocupação excessiva, de sofrimento antecipatório. E é necessário que esse evento seja liberado. É necessário que você se desvincule. Entrar ao vivo com Paula. Vamos torcer para dar certo agora. Aí, que maravilha. Agora, e aí, pessoal, acabou o eco? Eu tirei o fone também, às vezes pode estar sendo fone. Sim, pode ser. Que bom. Mas porque agora eu, pelo menos, não estou escutando o eco aqui. Quem está na live aí, por favor, dê-nos um feedback. O som tá bom para vocês? O eco acabou. Leandro Ju, obrigado aí pelo feedback. Show de bola. Certo. Paula, então a ansiedade, a preocupação excessiva te incomoda no dia a dia, não incomoda? Demais, muito, me faz mal, igual eu Está estava muito vendo. ansiosa, preocupada, chega a ter sintomas físicos, tipo palpitação, falta de ar? Muito. A Quando dor tem me dói até meu corpo. Quando tem esses sintomas físicos, tem ou já teve uma sensação nítida de medo da própria morte, como se você fosse morrer naquele momento por conta daqueles sintomas? Já várias vezes. Sim. E também tem o Certo. sentimento, a vontade de não querer mais viver. Sim. Então, a tristeza te incomoda muito também. Também. Certo. Costuma ficar muito irritada, sem paciência? Demais. Às vezes eu me irrito comigo mesma, sem motivos. Sim. E quando você está muito ansiosa, muito preocupada, quando você se vê ali sofrendo,
o que você sente quando você se vê sofrendo de ansiedade? Qual é a sensação que te vem? É igual eu falei, a sensação de derrota, de fracasso. Parece que eu nunca vou conseguir nada, nunca vou conseguir fazer nada. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Sim. E como era ou é a sua relação com seu pai, com a figura Meu pai, masculina? não, o meu pai, Seu pai ainda é eu vivo? é vivo, só Seu que pai a minha mãe, biológico, a pessoa meu que te pai deu vida. biológico, minha mãe engravidou, Ah. foi embora para o interior. Eu conheci meu pai aos 29 anos de idade. Hum, Eu hum, fui, minha mãe me tirou esse direito de conhecer, conviver com ele. Eu fui criada pela minha avó, essa que eu te falei que eu perdi ela em 2021. sim. Então, Porque lá ela me teve, lá ela me deixou com minha avó, voltou para Goiânia para trabalhar. Eu conheci meu pai aos 29 anos, comecei a ter uma relação boa com ele, só que aí ele não mora aqui em Goiânia, só que aí ele, assim, não sei se amor é convivência, né? uhum, Eu sinto também, eu tenho uma mágoa que eu vejo como ele vem a Goiânia, ele não vem me visitar, ele quase não me procura. E eu tenho isso dentro de uhum, mim também, essa mágoa, que eu preciso certo. liberar. Uhum, tá. Tem a Então vamos questão fazer de o seguinte. quando eu era adolescente lá no interior, eu tinha de 12 para 13 anos, eu fui abusada sexualmente. E isso aí também eu carrego comigo, eu tive que ficar calada, ninguém pôde me ajudar por medo, que a pessoa me ameaçou. Tá. É o seguinte. A gente precisa encontrar qual é o trauma que está te causando ansiedade e pânico, medo na sua vida atualmente. E para isso eu vou te conduzir em um processo. É Uhum, um processo de liberação de traumas. Porque quando a gente olha para o nosso passado de forma racional, vai vir um monte de informação que não tem a ver exatamente com esse problema. entendi. Porém, dentro do processo, você vai evitar ficar racionalizando, ficar pensando assim, o que eu acho que é, o que eu tenho medo que seja, o que eu gostaria que fosse, entende? Ah, Uhum, se vier um pensamento, se vier uma ideia, uma imagem, uma lembrança, você não vai falar assim, ah, não, isso é da minha cabeça. Não, não tem nada da sua cabeça. Tudo que vem na hora do processo faz algum sentido. E você vai se permitir, se entregar emocionalmente ao processo. Tá joia? tá. Eu coloquei uma música aqui que tem uma frequência que te ajuda a se permitir emocionar. Você está conseguindo escutar bem a música? Ou não? Não, estou ouvindo só um leve som ao fundo. Tá. E agora, tá escutando a música? Tô ouvindo o toque da música, não letras. Sim. Não, não tem letra. É um toque Ah, de tá. violão mesmo. Uhum. Pessoal que está acompanhando a live, por favor, vocês estão conseguindo escutar bem a música, a minha voz que está tocando aqui? Dá um feedback aí, por favor. Vou aumentar um pouquinho o volume, mas talvez seja algo no seu áudio. Está confortável nesse volume, pessoal? Tá bom. Tá. Excelente. Agora você está escutando melhor, Paula? Tô ouvindo certinho. Sim. Então, Paula, feche os seus olhos e respire profundamente, sentindo a sua própria respiração. Quem está aqui na live e quiser acompanhar o processo fazendo a mesma coisa e que tenha ansiedade, faça a mesma coisa, que muitos insights irão surgir. Então, de olhos fechados, você respira profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração.
sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Você desapega, Paula, de controlar os seus pensamentos. Gentilmente você permite que os pensamentos passem e sempre volta a sua atenção para a sua respiração, para o ar que entra e sai dos seus pulmões. E agora, você leva toda a sua atenção aos seus pés. Você sente dos seus pés a temperatura, a posição, a forma. E permite que os seus pés se relaxem. Você sente relaxar as suas pernas, coxas, quadril, abdômen, coluna lombar. Uma onda de relaxamento vem de baixo para cima. Você permite relaxar o seu tórax, ombros, braços, antebraços, mãos. Você permite relaxar o seu pescoço, sua face. Todo o seu corpo se relaxa. E agora você se vê na sua vida cotidiana sofrendo com a ansiedade, a preocupação excessiva, o medo, o pânico, as privações que isso te traz. O que você sente quando você se vê ali sofrendo continuamente com a ansiedade atualmente na sua vida? Eu sinto apenas a vontade de ficar quietinha para ver se isso passa. Sim. Igual tu disse, Você relatou um sentimento de fracasso. Isso. De impotência. De impotência, parece que eu não vou, na minha cabeça eu não vou conseguir nada. Uhum. Sim. Mantenha os olhos fechados, visualize você atualmente na sua vida, no seu contexto de vida, sofrendo com ansiedade, preocupando demais, as coisas não dando certo, quanto mais você preocupa. Sinta esse sentimento de fracasso, de impotência, a sensação de estar condenada a viver isso, não é isso? Isso. Sim. Então, diga em voz alta, sentindo no seu coração como uma verdade. Isso dói. Dói. Dói muito, machuca muito. E muitas das vezes o que mais machuca é por não ter quem me apoiar. Eu tenho um apoio emocional. Sim. Diga sentindo no seu coração, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Isso é muito pesado para mim. Isso é muito pesado para mim. Eu quero ter paz no meu coração. Quero ter paz no meu coração. Eu quero me sentir segura. Eu quero me sentir segura. E para isso eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. Para isso eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. Faz sentido quando você diz isso, Paulo? Faz. Sim. Então respire profunda e lentamente pelo nariz, que você vai se conectar agora com um episódio do seu passado que te traz exatamente esse mesmo sentimento de fracasso, de impotência, de que não tinha ninguém para te ajudar, talvez da sua infância. Veja, o que aconteceu lá atrás que te traz exatamente esse mesmo sentimento de impotência, de fracasso, de falta de alguém para te ajudar? Foi o que foi a época que eu fui abusada e Sim. a pessoa me ameaçou para eu não falar nada para ninguém e eu tive que
ficar calada, até mesmo por medo de fazer alguma coisa, porque era só eu e minha avó lá. Sim. Com medo de Veja fazer esse isso, né? episódio, Paula. Veja esse episódio. Essa pessoa abusou de você. E você não teve como falar nada para ninguém, você não podia porque você foi ameaçada. Perceba, Paula, que tem muita coisa em jogo. A sua vida cotidiana atual está em jogo. A ansiedade e o pânico que te consomem podem ser curados nesse momento, se você tiver a coragem de olhar para isso agora. Vamos lá? Vamos. Então, veja aí na sua frente a pessoa que te abusou. Veja como ela se apresentava naquele dia, aonde isso aconteceu. Olhe nos olhos dele. O que ele expressa com o olhar? O que ele sente quando você olha dentro dos olhos dele? Mete um olho mau, um olho ruim, um olhar ruim. Maldade, Isso. malícia. O que Eu era você uma sente? criança. O que você sente quando você vê a maldade, a malícia nos olhos dele? Medo. Medo. Consegue perceber que esse medo te acompanha até hoje, Paula? Sim. Que você adota esse sentimento nas suas situações do cotidiano e isso te faz mal, te faz sofrer. Perceba que além desse medo, vem a sensação de impotência, de fracasso, de ser submetida a algo que você não consegue mudar sozinha. Você consegue perceber isso? Consigo. Tá na hora de se ver livre desses sentimentos de sua vida, Paula. Mas para isso existe um preço a ser pago. Para isso, você tem que deixar para trás os seus sentimentos de revolta, de dor. Olhe nos olhos dele e diga: você me fez sofrer muito. Você me fez sofrer muito. Isso foi muito pesado para mim. Isso foi muito pesado para mim. Você abusou de mim. Você abusou de mim. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Eu sofri muito com isso. Eu sofri muito com isso. E sofro até hoje. E sofro até hoje. Através da minha ansiedade, Através da minha ansiedade, das minhas crises de pânico, das minhas crises de pânico, do sentimento de impotência que eu tenho no dia a dia. do sentimento de potência que eu tenho no dia a dia. E eu não aguento mais sofrer. Eu realmente não sofrer. Já está muito pesado para mim. Já está muito pesado para mim. Então eu desisto. Então eu desisto dessa briga. Então eu desisto dessa briga. Eu desisto da minha revolta. Desisto da minha revolta. Eu desisto de te cobrar reparação. Eu desisto de te cobrar reparação. Eu desisto de querer mudar o passado. Eu desisto de querer mudar o passado. Porque ninguém muda o passado. Porque ninguém muda o passado. Por isso a minha vida estava tão pesada. Por isso minha vida estava tão pesada. Foi assim. Foi assim. E eu concordo que foi assim. Eu concordo. Eu concordo que foi assim. Eu concordo que foi assim. Para que eu tenha paz no meu coração. Eu tenho paz no meu coração. Eu aceito o nosso destino juntos.
Eu aceito o nosso destino juntos. Deixo com você a sua responsabilidade, Deixo com você a sua responsabilidade. que não cabe a mim cobrar. Não cabe a mim cobrar. E sigo mais leve, Eu sigo mais leve. para poder ter paz em minha vida, Poder ter paz em minha vida. para poder me curar da ansiedade, Para poder me curar da ansiedade. para nunca mais ter crises de pânico. Para nunca mais ter crises de pânico. Olhe na face dele, que é o homem que te abusou. Como ele te olha agora, quando você diz essas palavras? Olhar baixo. Sim, como se tivesse envergonhado, não é? Sim. Sim. Como você se sente quando diz essas palavras, quando você se libera dessa revolta? Mais leve. Sim. Então diga, foi assim. Foi assim. Nada pode ser feito para mudar. Nada pode ser feito para mudar. Eu recebo essa realidade Eu recebo essa realidade. e sigo mais leve. E sigo mais leve. E agora você vira de costas para ele e segue, e vai deixando ele para trás. E você se encontra com os seus pais, com seu pai e com a sua mãe. E você olha para os seus pais e você diz: eu fui abusada. Eu fui abusada. Eu sofri violência. Eu sofri violência. E vocês não estavam lá para me ajudar. Vocês não estavam lá para me ajudar. E isso doeu muito. Isso doeu muito. E dói até hoje. Me dói até hoje. Porque eu me sinto triste. Eu me sinto triste. Eu sinto ansiedade. Eu sinto ansiedade. Eu me sinto sozinha. Eu me sinto sozinha. Sem ninguém para me ajudar. Sem ninguém para me ajudar. Assim como foi lá atrás. Assim como foi lá atrás. Mas eu não aguento mais esse sofrimento. Mas eu não aguento mais esse sofrimento. Eu quero ter paz no meu coração. Quero ter paz no meu coração. E para isso, eu abro mão das minhas expectativas infantis. Eu abro mão das minhas expectativas infantis. De querer que tivesse sido diferente. De querer que tivesse sido diferente. E recebo a realidade. Recebo a realidade. Do jeito que foi. Do jeito que foi. E a vocês eu agradeço. E a vocês eu agradeço. Pela vida que me deram. Pela vida que me deram. E me comprometo. Eu me comprometo. Vou fazer algo de bom com tudo isso. Vou fazer algo de bom com tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Como seus pais te olham quando você diz essas palavras? Eu vejo minha mãe chorando e meu pai com os olhos merejando também. Sim. Você consegue perceber que eles também sofreram? Uhum. Sim. Você consegue perceber que eles deram o melhor que puderam? Sim. Que se eles pudessem, eles estariam lá para te ajudar? Sim. Então, diga, eu vejo o sofrimento de vocês. Eu vejo o sofrimento de vocês. E sofro também. E sofro também. Mas eu não aguento mais sofrer. Mas eu não aguento mais sofrer.
Então eu desisto desse sofrimento. Então eu desisto desse sofrimento. Eu desisto de cobrar de vocês Eu desisto de cobrar de vocês que tivessem feito algo. que eu tivesse feito algo Porque vocês não puderam. que vocês não puderam. Mas o que fizeram por mim, Mas o que fizeram por mim que foi me dar a vida, foi me dar a vida, é o suficiente. é o suficiente. E eu me comprometo. E eu me comprometo. Vou fazer bom uso da vida que vocês me deram. Vou fazer bom uso da vida que vocês me deram. Vou ter uma vida leve e alegre, Vou ter uma vida leve e alegre, em homenagem a vocês. em homenagem a vocês. Muito obrigada, minha mãe. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigada, meu pai. Muito obrigado, meu pai. Por favor, Por favor, me abençoem, abençoe, para que eu possa seguir mais leve. para que eu possa seguir mais leve. Olhe na face deles, Paula, como eles te olham. O que eles expressam com o olhar? Amor, Amor. Como você se sente quando você vê os seus pais te olhando com amor? me sinto alegre, me sinto mais feliz e grata. Sim. Consegue perceber-se aliviada? Aliviada, sim, Sim. muito aliviada. Sente que eles te abençoam? Sinto, Sim. E recebendo essas bênçãos dos seus pais e trazendo com você esse sentimento de alívio, de leveza, de paz no seu coração, você vem voltando aos poucos pro aqui, pro agora. E lentamente, ao seu tempo, poderá abrir os olhos. E aí, minha amiga? então, Como é que foi? foi uma coisa diferente de tudo que eu já vivi. Sim. Dá pra ver na sua face a diferença. Nos seus olhos, dá pra ver a diferença. Essa é a diferença de quem se liberta de pesos carregados pela vida inteira. E a gente carrega esses pesos lá da infância. Mas a gente não precisa continuar carregando. Porque a gente tem poder para se libertar desses pesos. Porém, é preciso também ter disposição para isso. E parabéns a você pela disposição que você teve nesse processo. Parabéns pela sua conquista. E com certeza, a partir de agora, os seus sentimentos de preocupação excessiva, de ansiedade, de pânico, os seus sentimentos de tristeza vão diminuir demais, demais. E eu vou fazer por onde que diminua cada dia mais. Sim, e esse fazer por onde é manter o que foi feito aqui. O que é manter o que foi feito aqui? Quando você tinha no seu coração uma dor, uma revolta, primeiro pelo abusador, que te abusou como uma criança incapaz de se defender, e depois pelos seus pais, que não estavam lá para te ajudar. Enquanto você mantinha a revolta diante do episódio, você se emaranhava com o episódio, trazendo de lá sentimentos do episódio. Uma criança sendo abusada, ela sente muito medo, ela sente muita tristeza, muito sentimento de impotência, de incapacidade, sentimento de solidão por não ter ninguém para ajudar. Então esses sentimentos, eles ficavam no seu cotidiano, não ficavam?
no seu dia a dia, Sim. não é? No começo da live, você falou, doutor, eu sinto que não tem ninguém para me ajudar. Quando você falou isso, né, lógico que a gente acessa intuitivamente, mas eu já matei a charada. Porque isso é um sentimento de toda criança abusada. Ela queria ser protegida e naquele momento ela não teve ninguém para ser protegida. Porém, Isso. aceitar que foi assim, dizer, poxa, Deus é que sabe o que acontece, o que aconteceu. Quem sou eu para ficar lutando contra o que não pode ser mudado? Quando você aceita, concorda e deixa lá no passado, deixa o julgamento para Deus, automaticamente você se liberta desses sentimentos adotados lá de trás. E parabéns, porque isso não é fácil. E você teve a coragem, amiga. Parabéns. Fiquei feliz por você. Obrigada. Eu precisava me libertar desse sentimento Sim. que me Parabéns. machuca desde eu tô com 43 anos, isso foi aos 12 anos de idade. Pensa, Muitos 30 anos anos. que 30 anos carregando essa dor, esse peso. Então, eu toda falo vez que é um que... fardo que eu carrego porque eu sinto dores, muitas dores no meu ombro. Meus ombros, eu vou no médico, não acha nada, não tem nada. Sim, carregava. Tá pesado Carregava. aí agora ou não? Tá leve? Não carrego Não mais. carrega mais. Os ombros estão soltinhos, não estão? Não, soltos. Minhas pernas, Então, os leves. músculos Os ombros estão estão bem leves, não são? descontraídos. Então, Então, Paula, esse é um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo, né? Quando você me conheceu lá atrás, eu ainda não desenvolvia esse trabalho dessa forma. Eu vim aprimorando essa técnica. É lógico que tem mais recursos a serem usados. A gente não está aqui dentro de uma sessão, né, individual, com 1 hora para fazer o processo. Então, eu precisei não usar tantos recursos de respiração e relaxamento, porque por conta da questão de estar na live, mas isso aqui é uma liberação emocional de trauma, é algo que a gente faz individualmente. entendi. E o que eu percebi? Como existe a necessidade da gente estar mantendo essa postura de não ficar mais revoltada contra os traumas, eu criei a autoliberação, que é um autoprocesso de liberação de traumas, aonde é um curso que eu ministro, que eu dou, que está no link da minha bio, e lá tem uma aula gratuita do processo do método Autoliberação para a Vida, e nessa aula gratuita eu explico como que eu cheguei ao método e dentro da aula eu já conduzo uma autoliberação, que é um processo diferente do seu processo, aonde você está aqui comigo e eu tenho o seu feedback, onde eu te pergunto, olha, o que aconteceu? O que você sente? Qual a imagem que te vem? Então, eu estou num feedback constante aqui, então eu te conduzo no seu processo específico da liberação específica desse trauma que estava te causando ansiedade e pânico. Lá na autoliberação, é um processo onde eu dou comandos em um áudio de 15 minutos, além de um conteúdo teórico vasto. Cada áudio de 15 minutos são 5 áudios diferentes, serve para liberar uma área diferente da vida. A Elza Maria, aluna ALV, estou a fazer o ALV, vale a pena, muito bom, obrigado, Elza, pelo feedback aí. Tem mais alunos do ALV aí, gente? Que é o método, a ALV é o método Autoliberação para a Vida. Então, lá tem toda uma etapa e um áudio específico para liberar sentimentos de tristeza e de ansiedade, semelhantes ao que você tinha. Tem uma outra etapa com um áudio específico para liberar problemas de saúde física, especialmente aqueles que a medicina não consegue resolver, a pessoa sempre está com aquele sintoma. Sabe essa dor no ombro que você falou aí? Era o trauma. Então, nessas etapas da saúde física, a gente trata esse tipo de dor. E aqui tem cura de alergias, curas de dor física que a medicina não consegue resolver. Temos uma etapa e um áudio de autoliberação, semelhante a uma meditação guiada, específico para melhorar o trabalho. Temos uma etapa e um áudio específico para melhorar relacionamento de casal e outro específico para liberar traumas que causam escassez financeira. Então, Paula, e é super acessível. Nossa, é um valor mensal
nem lembro de quanto, mas é 1 ano de acesso, né? Então é muito acessível. E eu fiz a autoliberação exatamente para isso, para trazer acessibilidade a mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ter esse processo. Então, depois você vai lá, assista essa aula gratuita. Se fizer sentido, entra para a nossa turma. A gente tem uma aula ao vivo comigo pelo Zoom, uma vez por mês. E todos que estão aqui na live também são meus convidados para fazer parte do método Autoliberação para a Vida, que é essa família, digamos assim, unida dentro de um desenvolvimento pessoal, uma família unida para construir uma vida mais leve, mais alegre, sem esse monte de trauma que a gente vive carregando sem saber, né? Quando a gente sabe, a gente tem a oportunidade de fazer isso. A vida é só uma, né? Tem que ser bem vivida. Sim. E parabéns pela sua entrega ao processo e pelos resultados, pelas conquistas. Isso é uma conquista. Se libertar de um trauma forte como esse seu é uma conquista. Tá bom? Pode contar comigo. Obrigada. Um abração, pessoal da live. Abração, eu vou olhar lá sim e te dou, depois eu entro em contato. Com certeza. Pode contar comigo. E quem está na live aqui também, pelo link da bio. Uma perguntinha, o senhor ainda atende consultório aqui em Goiânia? Sim. Eu voltei para Goiânia no ano passado. Fiquei morando 1 ano em São Paulo, 1 ano e meio lá em Fortaleza. Eu vi. E agora eu estou de volta. Eu sempre te acompanho, falei, ele não está em Goiânia. Agora está aqui de volta. Voltei. Tá Sim, bom. voltei em julho passado, eu estou de volta aqui em Goiânia com o consultório. Tá bom? Prazer, uma honra e à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Um abraço. Um Grato também. abraço. Até mais. Tchau. Até mais.